Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai ver o quê? Nosso assunto hoje é um dos assuntos mais relevantes dentro da química, que explica uma série de coisas. Explica, por exemplo, a formação de substâncias, de moléculas. No final das contas vai acabar explicando a formação dos corpos, dos materiais, inclusive a nossa própria composição e formação química. Legal. Talvez você imagina já do que eu estou falando. Eu estou falando, na verdade, das ligações químicas. Ligações químicas. Que é realmente um assunto fascinante, que tem uma série de implicações no nosso dia a dia, em tecnologia, ciência dos materiais, bioquímica, uma série de itens ou de áreas da ciência estão relacionadas com o tema ligações químicas. Perfeito. Para a gente poder entender a fundo o que significa, vale a pena a gente buscar desde lá de trás. O que significa, o que é a ligação química? Ligação química ocorre através da interação entre elétrons dos átomos. Então, fundamentalmente, nós estamos falando de interações eletrônicas entre os átomos, especialmente elétrons que estejam na camada de valência, não é? E você já sabe que elétrons na camada de valência são elétrons que estão na última camada, na camada eletrônica mais distante de um átomo, né? Vale a pena lembrar que em um átomo que a gente tem um núcleo com prótons e nêutrons, nós vamos ter uma sucessão de camadas eletrônicas e sempre a última camada eletrônica com elétrons é chamada camada de valência. Se um átomo possui 4 camadas de valência, se um átomo possui 4 camadas eletrônicas, a última camada será chamada de sua camada de valência. Perfeito? Então, as ligações químicas, fundamentalmente, são interações entre elétrons dos átomos, especialmente os elétrons das suas camadas de valência. Então, é a camada de valência de um átomo interagindo com a camada de valência do outro. Todos os átomos podem se ligar uns aos outros. A todo instante, as ligações químicas estão sendo formadas e rompidas. Até mesmo os próprios gases nobres, em condições especiais, podem se ligar a outros átomos. E a informação mais importante nesse momento é o motivo pelo qual, né? A gente tem cerca de 118 tipos de elementos químicos existentes, entre eles alguns naturais e uma pequena parte, né? 92 elementos químicos naturais e uma pequena parte de elementos artificiais. E desses elementos todos, a gente tem basicamente o mesmo motivo pelo qual eles se ligam uns nos outros. São apenas 118 elementos químicos diferentes, que na verdade formam milhões e milhões e milhões de substâncias químicas. Infinitas possibilidades. E o motivo, né, o motivo pelo qual os átomos se ligam uns nos outros, ele é muito relevante. Existe uma relação na natureza entre energia e estabilidade, que significa o seguinte: quanto mais baixa energia um sistema tiver, mais alta estabilidade esse sistema possui. Estabilidade. A gente pode levar isso para a física, a gente pode levar isso para a química, a gente pode levar isso até para a nossa própria vida. Veja você, quando a gente é jovem, criança, temos muita energia, temos muito vigor, temos muita força, velocidade, com o passar do tempo, essa energia vai diminuindo e a nossa estabilidade vai aumentando. É consenso de que os idosos, os adultos, costumam ter um controle emocional, uma estabilidade social e emocional muito maior do que, em geral, os adolescentes possuem. Trazendo isso para a nossa realidade da química, o que nós vamos ter é o seguinte: os processos caminham espontaneamente para sempre diminuir ao máximo a energia, aumentando ao máximo a estabilidade. E dentro dessa questão das ligações químicas, não é diferente.
O que acontece é que quando os átomos se ligam uns nos outros, ocorre um abaixamento dessa energia. Se a gente colocar um gráfico aqui, ó, vamos fazer diferente, olha só. Se a gente colocar um gráfico aqui, ó, onde aqui a gente tem energia no eixo vertical e no eixo horizontal a gente tem proximidade, veja só. Então, a gente tem aqui, ó, energia e aqui a gente tem a proximidade entre os átomos. Tá legal? Veja que interessante. Nós vamos ter uma situação onde nós temos dois átomos separados com grande energia e depois a gente vai acabar percebendo um decréscimo nessa energia conforme estes átomos se aproximam. Vamos ver melhor isso aqui, olha só. Vamos imaginar que aqui a gente tenha um átomozinho, ok? E um outro átomozinho afastado dele. Legal. Como eles estão afastados, sem nenhuma interação eletrônica, a energia deles é grande. Ao passo que eles se aproximam um do outro, vai acabar rolando uma interação. E essa interação vai gerar o abaixamento da energia. A gente pode observar que a energia inicial, ela é maior do que a energia final. Veja que há um abaixamento na energia por conta dessa proximidade, dessa interação eletrônica. Portanto, o que acontece é, os átomos ao se conectarem uns com os outros, abaixam sua energia e adquirem uma estabilidade química maior. E a natureza é espontânea neste sentido. Ok? Para alguns elementos, falar em estabilidade significa a gente falar numa semelhança do átomo. Falar em estabilidade significa falar de uma semelhança que o átomo acaba adquirindo em relação aos elementos mais estáveis. Se sabe que os gases nobres, embora eles possam forçadamente fazer ligações químicas, eles já estão no nível mais alto de estabilidade. Não há como eles ficarem mais estáveis do que já estão. Esses caras da coluna 8A já são naturalmente estáveis com baixa energia. E aí olha que interessante. Pensando na tabela periódica, elementos do grupo a grande maioria dos elementos do grupo A e alguns elementos do grupo B tem como a aquisição da estabilidade, o atingimento da estabilidade, ficarem semelhantes à eletrosfera dos gases nobres. Em outras palavras, eles vão fazer de tudo para ficar similares a gases nobres e, portanto, tão estáveis quanto gases nobres. A ideia é que, se o átomo tiver uma eletrosfera semelhante às eletrosferas dos gases nobres, a estabilidade também vai ser semelhante. E existe uma característica muito forte nos gases nobres, que é o fato deles terem 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, fora o átomo de hélio, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. A gente chama esse comportamento, na verdade, de regra do octeto. Ou seja, elementos do grupo A, principalmente, né, e alguns do B, fazem interações químicas, usando seus elétrons na camada de valência, para adquirirem os 8 elétrons na camada de valência. Ao adquirirem os 8 elétrons na camada de valência, se tornam similares a gases nobres e, portanto, estáveis tanto quanto. A gente chama isso de regra do octeto, mas é interessante falar que dessa regra do octeto existem mais elementos que fogem a essa regra do que realmente acabam respeitando. Se a gente for pensar em exceções, há mais exceções na tabela periódica do que elementos que seguem essa regra do octeto, de ficarem estáveis. Quer ver? Eu já posso dar alguns exemplos. Eu disse para vocês que um dos gases nobres não tem 8 elétrons na camada de valência, é o hélio. Legal. A gente tem 3 elementos que ficam similares ao hélio, estáveis tanto quanto o hélio, porém sem os tais 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é um, o berílio é outro, o lítio
é outro. São 3 elementos que jamais vão chegar a 8 elétrons na camada de valência, mas vão acabar ficando similares ao hélio, que também tem estabilidade, também é um gás nobre, apesar de não ter 8 elétrons na sua valência, e vão acabar se estabilizando. Tá certo? Além desses 3 caras em verde que estão aqui, a gente tem uma grande quantidade de elementos do grupo B. Há uma grande quantidade de elementos do grupo B que se estabilizam com 9 elétrons, com 7 elétrons, com 12 elétrons, com 14 elétrons. Ou seja, a gente tem um número grande de elementos que acabam se estabilizando com algo diferente do 8 elétrons. Aí você fala assim, bom, se existe a maior parte dos elementos foge à regra do octeto, por que eu vou estudar então essa regra do octeto? Que na verdade ela tem uma relevância significativa, porque os elementos que seguem essa regra são relevantes. Perfeito? Por isso que ela tem uma importância grande. Agora, vamos pensar, de que maneira essa tal estabilidade, os tais 8 elétrons na camada de valência para alguns dos elementos, pode ser atingido? A gente tem essa possibilidade através da ligação iônica ou eletrovalente. A gente pode ter essa situação através da ligação covalente, ok? E também podemos ter essa situação através da ligação metálica. Joia! Ou seja, são 3 tipos diferentes de ligações, 3 tipos diferentes de interações que vão acabar ajudando os átomos a atingirem sua estabilidade. Perfeito? Joia! Como é que funciona cada um deles? A ligação iônica envolve íons. Envolve a conexão entre metais e não metais, ou também chamado de ametais. Na ligação covalente, envolve compartilhamento de elétrons. E a interação vai ser entre ametais, ametal com ametal. Já na ligação metálica, envolve a formação de um mar de elétrons, uma eletrosfera coletiva. E a gente vai ter uma situação de ligação entre metais. Então aí você pode ver o quadro geral. Você vê que a ligação iônica acontece entre caras que são diferentes entre si, metais com uma característica, metais com outra. Na ligação covalente, você tem elementos que têm mesmas características, e isso vai impactar no tipo de interação que vai rolar. E na ligação metálica, a mesma coisa. Entre metais, nós vamos acabar tendo situações muito diferentes. Embora tanto uma quanto outra tenha o mesmo objetivo de atingir a estabilidade, o caminho para atingir essa estabilidade é consideravelmente diferente. Cada um dos nossos próximos vídeos vai trabalhar com um tipo específico de ligação. Então você vai encontrar um vídeo para ligação iônica, uma videoaula para ligação covalente e uma videoaula para ligação metálica, compondo aí os nossos três caminhos para atingimento da estabilidade química. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês vejam cada um desses próximos vídeos de ligações e possam compreender toda a complexidade e abrangência esse tema fascinante que é o tema das ligações químicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.